Leandro, seja muito bem-vindo ao Papo de Founder. É ótimo receber você e é ótimo receber um perfil empreendedor de um mercado já consolidado, de uma empresa que já tem mais de 3 décadas no mercado. Isso para mim é bacana porque eu falo com poucas pessoas com esse tempo de empresa. Então, eu sei que vem muita experiência, eu sei que vem muito aprendizado, eu sei que vem muitos erros e acertos ao longo dessa trajetória. Então, obrigado por ter separado esse tempo para a gente conversar. E passando a palavra para você, não poderia ser diferente. Conta um pouco quem é o Leandro e como é que você chega nesse papo aqui comigo. Muito bom. Obrigado pelo convite, Luiz. É uma alegria estar aqui com você, com todos aqueles que vão estar ouvindo a gente, né? Muito bom. Então, cara, esses 33 anos de Cotton Baby, né, que agora é chamada de Grupo Cotton Baby, começou muito pequenininha, mas eu vou falar de um pouquinho antes do Grupo Cotton Baby, né? A minha origem, né? Uma origem muito humilde, de avós muito humilde, tanto por pai quanto por mãe, mas com uma característica de negociantes. Então, desde pequenininho, sempre ouvindo meus avós, meus pais, falando de negócio, muitas vezes meu pai liderando a conversa, mas observando a minha mãe apoiando as decisões, né? Toda decisão de um empreendedor coloca muitas vezes o próprio patrimônio da família em risco quando não ultrapassa, né, o volume do patrimônio ali acumulado. Então, eu fui um cara criado num ambiente que falar de negócios e falar de tomar risco era comum, era natural. Claro que a tomada de risco há 40 anos atrás era desse tamanhozinho, para nós era uma coisa enorme, e conforme o tempo foi passando e os acertos, né, foram encostando com a gente aqui, a tomada de risco foi crescendo junto, né? Então, mas tomar risco é algo natural para mim. E com 14 anos foi iniciado então a operação da Cotton Baby. É uma empresa familiar, ainda de 100% de uma única família proprietária, né? E eu sou segunda geração, então eu sucedo meu pai aqui na operação dos negócios da família. Só que eu tô no grupo Cotton Baby, na marca Cotton Baby, desde o primeiro dia. Então eu entrei como auxiliar de produção, eu trabalhava na boca de máquina, como a gente chama aqui, fui ao operador e aí dentro dessa escalada eu fiz todas as tarefas que alguém que está dentro de uma empresa muito pequena tem que fazer. Conforme a empresa foi dando certo, eu fui galgando novas vagas e por entender muito daquilo que a gente faz, eu fui ocupando alguns espaços estratégicos e que cheguei hoje na posição aí de CEO, né, de diretor-geral aí do grupo, do grupo econômico, né? Então é isso. Falando rapidamente, se tiver alguma pergunta aí no meio do caminho, né, que Boa. surgir de... Mas a minha base foi essa. Sou, né, um cara com 47 anos de idade, ocupo essa posição desde os meus 37 anos, sou pai de 3 Marias, a Maria Antônia com 12, a Maria Cecília com 10 e a Maria Clara com 3 aninhos. Casado com a Sheila, minha esposa, estamos juntos já há 21 anos, né? Compartilhando aí as dores, muitas vezes a dor do negócio ela é amenizada dentro da empresa, né? E a dor da família muitas vezes é amenizada. Desculpa, a dor da empresa é amenizado dentro da família e a dor da família muitas vezes é amenizada dentro da empresa. Dentro do ambiente que a gente está, eu acredito muito, né, que o sucesso desses 33 anos está depositado nas pessoas. Então, já deixando aqui uma deixa de alguma coisa que a gente pode estar explorando um pouquinho mais ali à frente, né? Uhum. Mas é isso. Falando rapidamente quem que é o Leandro, como que eu cheguei aqui foi isso. Muito Boa. trabalho, muita levantada de mão, né? Então eu sempre estava com a mão levantada falando, estou à disposição, mas tu nunca fez isso, mas estou com disposição de aprender, se confiarem a mim, eu assumo aqui o compromisso de dar o meu melhor. Se o meu melhor vai ser a entrega esperada, o tempo é que vai dizer, né? Então eu cresci muito dentro da organização com essas levantadas de mão, mesmo dentro do ambiente inseguro para mim, porque eu não sentia que estava preparado, eu fui me colocando em situações que me desafiavam o tempo todo, né? Baseado na educação que eu tive, mas também depositada muita ambição, né? Eu sou um cara que tem uma ambição, quero deixar sim, né, algo melhor do que eu peguei o tempo todo, tanto dentro da empresa como dentro da família, para a sociedade de modo geral, né? Essa é uma ambição que eu nutro ela diariamente. E aí fui crescendo, né? Essas levantadas de mão me ajudaram muito aí. Muito bom. Leandro, antes da gente entrar de fato na Cotton Baby, já que você mencionou
o fato de a Cotton Baby ser uma empresa familiar e você já ser a segunda geração à frente do negócio, eu quero aproveitar esse teu case para Uhum. entender um pouco mais a tua experiência nesse processo de transição da empresa para as próximas gerações. A gente sabe que não só a nível Brasil, mas a nível mundial, empresas familiares nessa parte, quando faz essas transições de geração, geralmente tem oscilações, nem todas conseguem se manter, nem todas conseguem crescer. Então, conta como foi essa tua experiência de assumir aquilo que o teu pai construiu e, obviamente, levar a Cotton Baby, como você muito bem falou no começo, de uma marca para um grupo. Acredito que Uhum. você também tenha participação nesse processo. Então, antes da gente entrar de fato no negócio, eu acho que esse recorte aqui pode ser interessante em Sim, ouvir a experiência de uma segunda geração à frente da empresa. sim. Pô, rende um podcast novo, tá? Esse tema aí é um tema quente, Luiz. Então, a transição que ocorre numa empresa familiar, ela pode ocorrer de várias formas, né? A mais saudável é aquela que leva tempo, né? Inicia uma intenção daquele que é o protagonista na gestão, né? Que ocupa a cadeira mais pesada, a intenção de desembarcar. E quando olha para o lado, seja alguém da família ou uma sucessão profissional, porque isso também leva tempo, né? Porque tem uma cultura muito enraizada. Numa empresa familiar, uma sucessão, ela é diferente de uma sucessão de uma empresa já profissionalizada, né? Você pega alguém de mercado que, né, rapidamente entende ali uma cultura. Uma empresa familiar está muito intrínseco o dia a dia ali, né? O que é o pensamento do dono versus como a empresa pensa de modo geral. Mas a minha sucessão aconteceu aqui, ou melhor, eu sucedendo aconteceu aqui, foi não foi uma tomada de decisão. Agora você vai ser preparado para ocupar a cadeira de CEO. Como eu falei, somos uma empresa familiar, somos em 3 irmãos aqui, todos os 3 formados em administração e com total competência de conduzir o negócio, né? O que eu costumo dizer é que muitas vezes a afinidade ou a forma de pensar é que vai criando o ambiente dentro de uma empresa familiar para que um sucessor ocupe. Existe uma regrinha, né, praticada há muito tempo atrás, mas que hoje vai perdendo força, que é o filho mais velho, né? O homem mais velho da família ocuparia ali a vaga de suceder o pai, mesmo tendo uma irmã mais velha, muitas vezes não tinha essa atenção. Com o tempo isso foi enfraquecendo e hoje vai tomando uma força maior a afinidade. Como é que o fundador pensa versus aquele que está vindo na posição de ocupar aquele espaço, aquela cadeira de CEO? E a minha não foi diferente. Eu fui, né, levantando a mão, me colocando à disposição e eu fui resolvendo situações aqui dentro da empresa que foram me deixando mais robusto, me deixando com mais crédito, me deixando mais à vontade para tomar desafios maiores. Com 55 anos, o meu pai disse: cara, eu tenho a intenção de sair da frente do negócio e tal, mas é muito difícil para o empreendedor sair da frente do negócio. É diferente do empresário. Aí estou trazendo mais um tema aqui, né, para a gente conversar. O empreendedor, a alegria dele é tirar algo do zero e fazer acontecer. O empresário, a alegria dele é fazer a manutenção daquele negócio com muita segurança, né? Então, muitas vezes o empreendedor está cansado, não quer mais aquela loucura, acha que aquilo vai reduzir aquele sentimento de fazer e ele quer ser mais empresário, mais investidor. Quando ele sai dessa posição e vem para cá, acaba tendo aquele vazio. Aí ele volta para empreender de novo. É fazer a fábrica nova, é fazer o novo setor, é fazer aquela grande reforma que precisava, tal. Então, quando o pai levantou a mão com 55 anos para fazer esse movimento, de fato ele não se comportou como tal. Então, eu quero sair da frente dos negócios, vocês 3 aqui, somos 3 irmãos, como eu já falei, continuem aqui e tal. Só que cada um tinha um setor muito claro dentro da nossa indústria aqui. E conforme ele foi se afastando do dia a dia, ficou desocupado uma cadeira de um líder para comandar o todo. E por mais que todos nós aqui, filhos do seu Nelson, fundador, tínhamos competência, mas nós estávamos tocando um setor. Com 60
2 anos de idade, então 7 anos depois, ele toma a decisão, não, eu vou sair do negócio. E aí foi quando eu fui convidado a ocupar essa cadeira, né? Então, mesmo não me sentindo seguro, mesmo eu não me sentindo apto a tocar uma empresa com todas as decisões sendo direcionadas aqui para mim, eu aceitei o desafio. E eu botei duas condicionantes nisso. Primeiro, que a gente tinha que ter na posição profissional profissionais habilitados, ou por formação ou por vivência, que não era uma realidade que a gente tinha há 10 anos atrás. Então, tinha profissionais que não tinham vivido ou que não tinham se formado ocupando posições estratégicas aqui, seja na parte de analista. Então, foi topada essa primeira parada. E a segunda que eu trouxe foi que a empresa fosse gerida se alguém da família, mas também profissional. Então não aconteceria mais uma transição entre familiares dentro desse negócio, porque hoje é Nelson com filhos, amanhã é tio, né, com sobrinhos, né, e filhas no caso, no meu caso. Então que também seja profissional. Não é mais ele é filho, é sobrinho, tá apto, vai ser um sucessor. Não. É um herdeiro no primeiro momento. No segundo momento, tem a chance, profissionalmente falando, de assumir aquela cadeira ali, e, claro, dentro de um programa que vai escalando também dentro da organização. Então, essa parte de ser filho e suceder o pai, ser um profissional de carreira como eu era na época, sou até hoje, e suceder o fundador, ser sócios, né? Ser sócio e ter sócios. Então, são muitos chapéus que estão acontecendo naquele momento. Então, muitas vezes eu estou sentado na frente de um pai que quer falar com o filho. Muitas vezes eu sou o filho que quer falar com o pai. E aí tem algumas coisas que a gente praticou que ajudou muito. Assuntos familiares não são conversados dentro da empresa. Então, é da família? Vamos tomar um café? Vamos no shopping? Vamos numa padaria? Vamos falar sobre o negócio da família? Vamos marcar um horário dentro da empresa para discutir assuntos da família? Mas não é mais aquela... Já isso faz muito tempo, é muito maduro aqui para nós. Cara, tem 5 minutinhos? Eu queria falar sobre... Pô, isso é da família. Vamos deixar então para mais tarde? E problemas ou oportunidades da empresa também não é discutido no churrasco de domingo. Então, se estou na casa do meu pai, fui tomar um café com a minha mãe, chega o pai, doido para falar de algum negócio, doido para... Cara, vim tomar um café com a minha mãe, brother. Eu não estou aqui na posição de sócio, nem de dono, nem de CEO. Estou aqui como teu filho. Vamos falar do quê? Da próxima viagem, da próxima ida, né, para uma aventura. Isso eu tô disposto. E isso traz uma organização. Quando eu converso com muitos donos de negócio, empresas familiares que trabalham ali, né, pais e filhos, irmãos, tal, muitas vezes o desgaste vem porque numa hora inadequada é colocada uma oportunidade. E aí cria um desgaste. E imagina uma discussão profissional na frente de pessoas que não estão no dia a dia do negócio. Na frente de cunhados, cunhadas, filhos, sobrinhos. Então, se tem que discutir negócio, fala dentro do ambiente seguro. Escritório. Se é discutir coisas da família, não traga para dentro do escritório. O ambiente tem que ser ali no churrasco, no café, no ambiente familiar mais saudável. Então, para mim, isso foi um ponto importantíssimo para que aqui acontecesse uma sucessão que hoje, 10 anos depois, ou quase 11, a gente pode dizer que aconteceu uma sucessão. Primeiro ano eu não me sentia seguro para falar isso, segundo ano, terceiro, quarto ano, quinto, sexto ano. Opa, começamos a ter aqui uma sucessão que parece que vai dar certo. A segunda, né, e tem outras formas de suceder, é na fatalidade, faltar alguém que tem que no dia seguinte sair tomando decisão e não tem mais a quem consultar, numa ruptura societária, numa briga, né, judicial ou uma briga, né, de patrimônio. Tem várias formas. Aqui aconteceu da melhor forma possível. Pensada, transitada com planejamento, e eu estou aqui, então, antes de eu assumir a empresa como um todo, a empresa tinha 23 anos. Então eu tinha uma vivência de 23 anos dentro de um negócio, que depois eu assumi a responsabilidade e transitou aí a sucessão do fundador. O seu Nelson está comigo até hoje, está com a gente no dia a dia aqui, não opera mais, não é mais um cara que está à frente dos negócios, tomando as decisões, mas está no conselho,
tá na leitura financeira da empresa, tá nos investimentos, eu envolvo muito ele no processo. Então, quando a gente falou da saída dele, da operação, eu falei, cara, fala para todo mundo que tu tá escolhendo o que tu quer fazer, mas não diz que tu és aposentado, né? Que se aposentado aí eu não vou mais poder contar contigo, né? Mas aí ele topou e, cara, tá sempre à disposição, viaja, fica 60 dias fora, mas quando volta para a cidade, volta para o escritório, frequenta, tá? É um cara muito ativo e muito inteligente, muita vivência, né? Exato. Vou falar um negócio aqui que eu falo para minhas filhas e eu aprendi na prática, né? A diferença da primeira, né, do fundador para a segunda geração, não é que a segunda geração é mais ou menos inteligente que a primeira, porque eu entendo que as minhas filhas já vieram mais inteligentes do que eu. Ponto. Isso para mim eu não tenho dúvida nenhuma. Só que elas não têm a vivência que eu tenho. Então, meu pai tem 26 anos de vida a mais do que eu. Ele viveu 26 anos a mais do que eu. Então, ele está à minha frente na vivência, na experiência. Então, essa vivência, essa experiência eu não abro mão. Se botar na parte técnica, eu estudo muito, eu me debruço muito sobre a parte que me toca aqui para a empresa, essa visão de mundo. Então, algumas coisas eu já ultrapassei ele. Mas eu nunca vou conseguir alcançar ele na vivência enquanto aqui a gente estiver sobre a terra, né? Então, eu tô sempre usando essa vivência. Cara, tu já passou por isso? Já vivesse, né? Como é que foi para ti essa realidade? E eu uso o conhecimento do meu pai e da minha mãe, como também dos conselheiros e também alguns mentores que acabei cruzando aí pela vida, e eu sou muito curioso, e eu pergunto mesmo, cara, como é que é o teu casamento? Tu estás aí há 40 anos junto. Como é que foi quando tu tinha 20? Bah, cara, tive meus problemas lá, tal, mas o que que fez tu se manter? Pô, isso, pô, faz sentido. Por isso eu também me mantenho casado. Eu acho que vale a pena ter esse, né? Então, para tudo, não só para a empresa, mas também para a vida pessoal, eu acabo usando esses meus mentores e o meu pai e a minha mãe ali, eles dividem a posição um e 2, mas eles sempre estão entre o 1 e o 2 ali, que eu consulto e busco experiência ali deles para dentro do negócio o tempo todo. Muito bom, cara, muito bom. E assim, é isso. Eu queria ouvir essa experiência, eu queria ouvir essa vivência, porque só quem está dentro desse processo de passagem de geração que sabe as dores desse processo, né? Então, veja, você levou 5 anos, mais de 5 anos, para entender, enquanto agora CEO da Cotton Baby, independente de como veio o cargo de CEO, que você estava nessa posição, que a empresa passaria a se desenvolver a partir também da tua liderança e da tua visão Isso. estratégica. Mas aí, Leandro, agora vamos entrar na Cotton Baby, né? Vamos entrar na fábrica. Cara, eu converso cada vez mais com empreendedores e empreendedoras de produto físico, que tem esse modelo que a gente chama hoje de D2C, né? O direto ao consumidor. E eu vejo que o Brasil, que historicamente sempre também teve seus altos e baixos para a produção de produtos físicos, tem melhorado para novos entrantes de produtos físicos, de quem muitas vezes importa parte do produto e confecciona, termina de confeccionar no Brasil, em distribuição, em venda online. Então a gente cada vez menos tem aquela dependência da gôndola para poder ser comprado enquanto produto físico, ou depender quase exclusivamente de marketplaces como Amazon, Mercado Livre, para poder a gente também ter esse posicionamento online. Só que ao mesmo tempo que eu vejo muitos entrantes de novos produtos, eu vejo que a visão de longo prazo dessas novas empresas acaba sendo sempre muito limitada ou muito estreita. E eu conversar com você, entendendo hoje que a Cotton Baby ela não é só mais uma marca, mas um grupo de soluções, com toda essa história que você contou agora, eu queria que você apresentasse o que é o negócio, o conglomerado, o grupo Cotton Baby, mas também falasse um pouco de por que a decisão de se posicionar nesse lugar de mercado. Por que que esse foi o segmento que vocês apostaram e por que continuam apostando até hoje? Sim. Tem uma história muito legal porque que nós entramos para a indústria, né? Meu pai em 90 até 93, então ele teve um pequeno atacado de 87 até 93. E esse era bem pequeno mesmo, tinha 2 caminhõezinhos, 5 funcionários, ele mesmo. Até tem que resgatar fotos da época do escritório dele, ele fez o primeiro galpão dele, e aí a porta que era para a salinha dele, estou falando de uma sala 2x2, tá? Ele
faltou dinheiro, ele pegou a porta e fez a mesa. E essa mesa ficou durante anos sendo a mesa dele. Inclusive, ele começou a Cotton Baby e o atacadinho que ele tinha, a mesa dele ainda era a porta. Nunca teve porta o escritório dele. Em algum momento, eu vou resgatar alguma foto que vai retratar isso que eu conto para todo mundo. E ele estava lá, vivia muito bem, a família gozava de uma estabilidade muito boa. O pai estava lá com 39 anos de idade nessa época e um amigo de infância procurou ele, indicado pelo pai desse amigo, o filho, tu tens uma ideia maravilhosa, sabe produzir, tens metade do dinheiro de uma máquina, mas tu precisa achar um sócio que tenha a outra metade da máquina e que saiba vender. Tens o Nelson aqui, que é o teu amigo de infância, um cara que a gente só ouve falar coisas boas e parece que ele está indo muito bem lá em Florianópolis. Então foi assim que chegou a Cotton Bay para nós. Chegou com a ideia da indústria, chegou com a marca e chegou já com o primeiro sócio. O pai tomou a decisão, nós apoiando ele. Eu lembro de uma conversa, eu no pé da cama, eu e meu irmão mais velho, ele sentou, conversou com a gente, dizendo: Ó, o pai está com uma oportunidade, só que eu não entendo que eu vou dar conta de tocar dois negócios. Então, nesse primeiro momento, a gente começa a indústria e eu continuo com o atacadinho, e a indústria indo bem, eu vou fechar o atacadinho. O que vocês acham? Eu, com 14 anos de idade, meu irmão com 17, que tu tomar a decisão, nós estamos logo atrás, né? Estamos agarrados. E foi uma decisão muito sábia do pai ter começado e aceitado essa sociedade. Começaram a empresa, compraram, veio a primeira máquina, uma fábrica suíça que fez o primeiro equipamento nosso. Nós temos esse equipamento na recepção da empresa hoje. Foi toda restaurada, tá bem bonitinha lá. E aí, começado o negócio, levou meses para a máquina chegar, depois meses, né, para começar ali a empresa de alguma forma conseguir vender. O sócio, ele passou por uma situação financeira que não conseguiu suportar esse início e acabou tomando a decisão de vender a metade para o pai. Tem uma história que alonga um pouquinho mais, mas não é o caso agora. Mas foi uma saída muito honrosa dele, foi uma compra de metade muito honrosa por parte do pai, e ele ficou com a gente mais 2 anos, transferindo conhecimento. Então ele vendeu a parte dele e continuou com a gente ali, full, ensinando como que era industrializar, como que era fazer. E nós nos tornamos aí só donos de uma empresa sozinho, né? Muito pequenininha, porque não tinha nada, né? Só tinha vontade, não tinha marca, só tinha um SKU na época, um produto. Então, foi assim que iniciou a indústria. Não foi, acordaram com essa ideia? Não, essa ideia realmente foi através de um convite. E eu falo com muito orgulho, porque muitas vezes o cavalo passa encilhado e a pessoa não percebe que aquilo ali é uma oportunidade, né? Vai dar muito trabalho, eu já tenho uma ocupação. E o pai teve a coragem de, mesmo estando muito ocupado, tendo um pequeno negócio lá, que na sociedade que ele vivia, ele já era um cara reconhecido como alguém que saiu do zero e, tá indo super bem. Ele foi pro all-in, ele pegou esse negócio, montou um novo, comprometeu o financeiro que aqui estava com muita estabilidade, comprometeu o patrimônio, com muita segurança, óbvio, com muito zelo, mas foi pro all-in com 40 anos de idade. Muitas vezes nós aqui com 40 anos de idade já estamos pensando aí mais em que pode fazer para sossegar do que propriamente se incomodar. Então esse é o espírito empreendedor, né? Então falando aqui desse iniciozinho. E depois a empresa foi para o segundo produto, foi comprando máquinas, foi abrindo novos SKUs. Então a As Flexível, né, que é o primeiro SKU que a gente teve, foi desdobrando, virou o segundo, o terceiro, quarto tipo, né, que daí o que mudava era volume, quantidade. Depois entrou absorvente, depois entrou o lencinho umedecido, depois entrou a linha líquida, e aí foi indo. Os primeiros 5 anos da empresa foi de altos e baixos numa velocidade muito grande. Primeira máquina, né, o primeiro ano conseguimos lotar ela, veio o segundo equipamento, conseguimos lotar ele, né, o lucro não era exatamente o nosso alvo, e sim a ocupação industrial para poder diluir, porque desde o primeiro momento a gente sabia que ia ganhar muito pouquinho sobre a unidade produzida versus uma escala de volume grande, né? Então sempre foi nosso objetivo escalar, trazer volume. E aí veio, na época do Fernando Henrique Cardoso, não é da tua época, né? Mas tu conhece o nosso É da ex-presidente. minha época, sim. Eu já tenho Então tu quase tem. 40. Veio ali a crise do frango.
Qualquer coisa pesquisa na internet aí que vai achar. Então essas duas máquinas que estavam indo super bem acabaram ficando desocupadas muito rápido. Só que teve uma decisão no meio do caminho que era sair de 2 máquinas para 4 máquinas. Então tinha 2 máquinas ocupadas, foi tomada a decisão de comprar mais 2, só que veio a crise do frango. Quando essas 2 máquinas que iam compor as 4 chegaram em Florianópolis, nós não tínhamos dinheiro para tirar do aeroporto. E olha só, entre tomar a decisão de comprar, a urgência, a oportunidade e a crise, a urgência na época ali, uns meses antes, era tão grande que foi mandado nem vir de navio, foi mandado vir de avião, porque tinha venda, estava garantido. Veio a crise, uma crise silenciosa, e quando tirou a tampa era muito grande, a economia, né, murchou. Nessa murchada, a gente ficou com esses equipamentos fechados na caixa, no depósito. Claro, conseguimos dinheiro emprestado, pegamos as máquinas, botamos no depósito 1 ano certinho. Quando elas completaram 1 ano no nosso depósito, a caixa fechada falou: vamos abrir porque agora é hora de botar elas para trabalhar. Então, cara, tem várias histórias aí nessa passagem. Então, os primeiros anos da empresa, esses altos e baixos, nos ensinaram muito, muito. Uma das coisas que a gente mais aprendeu: não mexa na qualidade, não mexa no teu preço, venda de forma segura, venda com um preço que tu possa repor estoque. Por mais que a crise está ali, por mais que está faltando dinheiro no caixa, se tu começar a rifar o teu produto, baixar o preço para poder ter dinheiro no caixa, aquilo que tu precisa de R$ 1 para comprar, se tu vender por 90 centavos, tu não repõe mais o estoque, tu vai comprar só 90% do estoque. E muitas vezes o empresário, o empreendedor, no desespero para manter a empresa de pé, toma decisões que mexem na qualidade, no preço, na saúde do negócio, e não tem a frieza de suportar aquele 1 mês, 2 ou 3, até que o ciclo vire virtuoso novamente. Então, os primeiros 5 anos eu tiro o chapéu pro seu Nelson, meu pai, porque ele teve eu chamo de sangue frio, ele foi habilidoso. Não quer dizer que ele não perdeu sono, não quer dizer que ele não acordou todo suado de madrugada, preocupado com os compromissos que tinha assumido, mas na manhã seguinte ele estava firme e convicto que a decisão de ontem era certa se seguir, a do mês passado era certa se seguir, a do ano passado, e óbvio, né, a crise ela vem, mas ela cria oportunidade e ela vai ciclando. E ela vai testando o bom empresário e o empresário que é mais, né, menos firme aí, vamos chamar assim, né? Leandro, você trouxe aspectos que eu acho que eles são fundamentais sobre a jornada de empreender qualquer coisa, mas principalmente coisas físicas, coisas Uhum. industriais, que é oscilação que qualquer economia em qualquer lugar vai passar e que tende a pegar em quem produz primeiro, né? Então, o exemplo das máquinas, eu acho que ela tangibiliza muito esse tipo de oscilação. Então, você tem uma oportunidade, você tem um time, você planeja, você consegue fazer, mas um movimento que não tem nada a ver com o teu negócio pode muitas vezes inviabilizar um passo, pode criar um passivo financeiro que, em alguns casos, não é possível de ser sustentado, né? Então, vocês conseguiram Uhum. passar por essas e outras crises, mas tem um ponto, ou alguns pontos que você colocou na sua fala que eu acho que são importantes. Porque quando a gente pensa na produção de produto físico, o primeiro elemento que a gente precisa entender é a capacidade de você ter saúde financeira, né? Perfeito. Então, por mais que hoje existam muitas linhas de financiamento, muitos tipos de investimento, muitas formas de alavancar financeiramente estruturas até industriais, mas a gente tem aqui um cenário onde a gestão financeira e essa projeção ela tem que ser tratada quase a nível masterclass. Você tem que ser muito bom Perfeito. nisso para poder você, como você falou, manter ali um padrão, manter uma boa relação com aquela faixa do teu público, e isso cria ao longo do tempo uma relação de confiança muito forte, né? Então, Uhum. a gente pode fazer aqui comparativos com N mais um produtos, mas, cara, tem produtos que você não troca só porque você já usa há X anos. Uhum. Independente de, mas tem outro que é mais tecnológico, que é mais qualquer coisa, mas esse aqui é o que eu confio, esse é o que eu uso, esse é o que eu me dou bem, né? O brasileiro fala muito isso, esse é o que eu me dou Isso, bem há mais isso. tempo, não tem para que trocar. Então,
tem muitos aspectos operacionais, tem muitos aspectos financeiros, tem muitos aprendizados ao longo desse processo que traz a Cotton Baby para o que ela é hoje. E aí Verdade. o que eu queria entender um pouco da tua visão agora é qual o foco do grupo, em que momento vocês estão, qual a fotografia dessa empresa hoje, e na tua visão, quais são os desafios atuais desse momento que a gente tem para a indústria, que é, e aí a gente vê outras oscilações, né, comparado ali com 93, 94, a época de Fernando Sim, Henrique, aquele sim, primeiro sim, sim. momento. Por exemplo, meu pai também é empresário há muito tempo, só que da Legal. parte automotiva, ele viveu, por exemplo, aquela época do Collor, que do dia para a noite sumiu o dinheiro da empresa e, enfim, aquilo ali foi quase acaba o negócio dele, ele também conseguiu passar por aquilo. Então, hoje a gente tem outras variações, muitas vezes interferência do dólar, capacidade de importação, Guerra no distribuição, Irã, guerra no Irã, Covid. Covid, Ixi, exatamente. Então, é tem tudo. outras batalhas, né? Então, eu queria Sim, entender hoje o cenário da Cotton Baby, onde vocês estão posicionados, né, no mercado, e o que é que você enxerga de quais são os desafios, mas também quais são as oportunidades que você vê no mercado hoje. sim. Então, começamos como indústria pequenininha, foi ampliando o portfólio. Ontem a minha filha me fez uma pergunta: quantas máquinas a indústria tem? Eu não soube responder, porque vamos atualizando, vamos recebendo, vai tirando, vai chegando equipamento novo. Até foi uma pergunta que eu fiquei devendo para ela. E conforme foi dando certo, a gente foi abrindo novos braços, né? Então tem a indústria, nossa fortaleza aqui, mas tem um condomínio industrial que a gente serve a região aqui com galpões para locação, sobre medida ou, né, dependendo da necessidade, uma ocupação mais rápida. Então ali foi abrindo novos negócios. No meio dessa jornada de sair de uma empresa de marca, única marca, para um grupo, também adquirimos empresas. A primeira empresa que foi adquirida foi em Tupéva, São Paulo, uma empresa de absorvente, em 1999. Então foi muito recente, a empresa começou em 93, 6 anos depois já estava adquirindo a primeira empresa. Não foi a melhor aquisição que a gente fez na época, até por falta de experiência, mas trouxe nós para esses 33 anos num portfólio de produto que até hoje existe. Então erramos a aquisição, levamos anos para fazer aquilo se pagar, mas trouxe, então, acertando ou errando, o caminho vai fazendo o caminhante, né? Então virou grupo porque agora é múltiplos negócios, tem transportadora, tem locação de carro, tem negócio que é embrião, que está começando agora, que está dentro desse guarda-chuva, é e-commerce. Então, você fez, né, um comentário no início da nossa conversa, nos bastidores, né? Como é que esse universo? Hoje somos uma empresa que vende para o físico. É a loja é a loja do Canal Farm, é a loja do alimentar, é a loja do cosmético. E agora a gente está entrando no e-commerce. Não é uma entrada é, simples, é muito complexo. É você saber jogar futebol de campo e em algum momento decidir jogar vôlei. É outra regra, é outro porte físico, é outra altura de negócio. E nós estamos tomando aqui um volume de aprendizado enorme. Estou lendo um livro agora que foi indicado pelo meu gestor do e-commerce ali sobre marketing. Um marketing que não tem nada a ver com o marketing que eu estudei até hoje, né? Mas o que é legal? É um desafio novo. Então, para quem está dentro de uma empresa há 33 anos, a gente pode se posicionar aqui como empresário e fazer ela ser uma ótima empresa flat, ou de vez em quando se aventurar e tomar alguns riscos. Eu gosto e sou um tomador de risco, então esse universo digital para mim está sendo um deleite. Eu tô me nutrindo daquele novo com uma qualidade muito grande e com uma alegria muito grande. Mas é o tempo todo surgindo oportunidade. Teve aquisição agora, a última aquisição de empresa que a gente fez foi em 2022, uma empresa de 30 anos, tem uma história ali muito bonita, uma empresa saudável, né, com produtos maravilhosos, mas já tinha um fundador com 73 anos sem sucessão. Olha que interessante.
não tinha sucessão. Então a empresa, ela não precisava ser vendida, tinha sócios, mas os sócios não tinham interesse em continuar com ela. O fundador, que era o principal administrador, não tinha sucessão, a gente acabou comprando e sucedendo ele. Então lá não foi uma compra de um ativo, foi uma sucessão que ocorreu, né? E eu lembro que na época eu conversando com ele, eu botei ele literalmente na cadeira, como eu tratei meu pai, eu tratei ele. Os dois têm praticamente a mesma idade, então foi fácil para mim. E a empresa vai tomando decisões, vai se tornando um grupo cada dia mais consolidado, comprando, adquirindo marcas já mais antigas de mercado, adquirindo negócios novos, saindo do seu portfólio natural de indústria, indo para novos serviços, né? Então, o que mais me seduz, então, se eu tiver que separar aqui o Leandro empresário e o Leandro empreendedor, o que mais me seduz é o empreendedor. Esse é o que me tira da cama às 3 horas da manhã para ler um livro de marketing, porque estou entusiasmado e quero chegar na reunião das 8 mais nutrido, com mais capacidade de discussão ali com o meu time. O empresário, ele é um cara mais calmo. Esse meu lado empresário, ele é mais tranquilo. O que eu mais curto é esse bagunçado aí, que é esse bagunceiro empreendedor aí, que é o que mais me traz alegria aí no dia a dia. E é legal porque, pegando exatamente essas duas Sim, personalidades que a gente acaba tendo, sim, o lado empreendedor, ele está sempre pensando no próximo passo, né? Que serviço eu sim. posso agregar, que empresa eventualmente agora eu posso adquirir, que tipo de negócio eu posso fazer, né? O empreendedor, como você trouxe para você e como você falou do seu pai, é um desbravador de oportunidade. Então ele nunca tá, Isso. a montanha dele nunca chegou no topo. Sempre tem uma coisinha a Sim, mais, eu acho que dá mais um pouquinho, vai mais um pouquinho. Só que o lado empresário, ele é aquele perfil que a operação tá indo bem, o negócio tá indo bem, mas tá pensando assim: ah, mas peraí, mas isso aqui aumenta 3% minha margem. 3% na minha margem no volume, considerando o que a gente está fazendo hoje, isso aqui é. Então, ao mesmo tempo que a isso. gente fala no desenvolvimento de novas competências e novas estruturas para o todo, a gente está ali botando óleo nas máquinas, né? Então, fazendo a Isso aí. correlação das máquinas. Então, assim, cara, a máquina não pode ficar sem óleo. Então, vamos melhorar um pouco aqui, vamos passar uma máquina para frente, trazer uma próxima, porque isso Isso. melhora custo, isso melhora a capacidade de produção, eu consigo pegar o mesmo time e produzir 2, 3% a mais, e isso lá no final da DRE, isso traz um resultado positivo, inclusive para o empreendedor continuar desbravando coisa. Então, de fato, são duas personalidades, vamos chamar assim, mas que quando a gente tem uma estrutura hoje do tamanho da de vocês, quando a gente olha para uma consolidação de negócio no mercado como vocês têm, boa parte das tomadas de decisão mais difíceis muitas vezes estão associadas a mexer em coisas que aparentam estar tudo bem, porque estavam Isso. tudo bem durante muito tempo, mas é o óleo da máquina que está precisando ser trocado, né? É isso aí. Então, isso eu acho que é muito bacana nessa jornada Cotton Baby, desde o seu Nelson até você. Uhum. E eu queria trazer agora, Leandro, para a gente começar a olhar para frente também. E aí eu queria fazer duas perguntas em uma, que é, para esse grupo Cotton Baby, qual, e agora também no viés do CEO Leandro, qual a próxima conquista que você quer para esse negócio? E ao mesmo tempo entender por que que hoje o Leandro é a melhor pessoa para estar sentada nessa cadeira de CEO do grupo Cotton Baby. Eu vou começar de trás para frente. Até hoje eu tenho dúvida se eu sou o melhor cara para estar nessa cadeira. Ponto. Né? Eu estou sempre estudando, sempre procurando me atualizar, porque essa dúvida me acompanha diariamente. Por mais que a gente tenha multiplicado o negócio muitas vezes, e inclusive em tamanho e resultado. Mas eu viro e mexo, eu converso, será que eu sou? E eu de vez em quando penso alto isso. E estou com meus colaboradores e falo, será que eu sou o melhor cara para estar nessa cadeira, né? Ou com o meu sócio, né? Com o fundador aqui, meu pai também. A dúvida me mantém alerta. Isso é um ponto bem importante e gosto de ter essa dúvida. Ela me deixa melhor no meu dia a dia. Quando a gente olha para o futuro, Luiz, o mundo ficou muito pequeno, né?
Imagina que nós temos um negócio, vou chamar aqui a As Flexível, essa que está atrás de mim, acho que consegue ver com qualidade. A As Flexível que a gente começou há 33 anos atrás é a mesma até hoje. Mudou o layout, mudou a quantidade e tal, mas aquele cartuchinho com 75 unidades é o mesmo. A tecnologia embarcada mudou muito pouquinho ali. É muito sutil para o usuário. Quando a gente tem uma empresa que não força uma tecnologia, o consumo ele vem meio que no automático. Acho flexível não é um mercado que desponta e cresce igual o cosmético. Ele é muito flat, ele é um consumo, inclusive, com uma consciência, né, ou com uma mudança de consumo dos novos consumidores. Isso pode cair ou pode subir, inclusive, mas não muda muito. Diferente do cosmético, diferente de alguns produtos de limpeza para casa. Quando a gente está numa empresa dessa, nesse produto específico, e vem uma guerra do Irã, que é o exemplo, a gente tem uma dependência de polímero, né, muito grande, e aí o polímero recebe um aumento lá no produto processado de 100%. Uma notícia de uma gigante, como é a Braskem aqui, que tem um monopólio no Brasil, e diz, é 100%, e se tu não botar programação, tu pode ficar sem. E mesmo botando programação, eu também não garanto 100%, pode ser mais de 100% no dia que eu for te entregar. Cara, ele faz tu olhar para o mundo, aí tu vai buscar a segurança que tu não encontrou aqui no Brasil. Vai no México, tu vai na Turquia, tu vai na Argentina, tu vai na China, tu vai buscar e acaba tirando essa zona de conforto. Não que tu queria, mas porque aconteceu uma guerra lá no Irã que, teoricamente, o que nós temos a ver com isso, né? Não tem nada. Fecharam lá o estreito, não passa mais navio. Não, mexeu no dia seguinte. Olha só, começou a guerra, novembro foi o primeiro atrito, teve uma fumaça, mas não chegou para nós. Quando em fevereiro veio a notícia, sei lá, dia 2 de fevereiro teve a notícia, dia 3 a gente já estava aqui com um comitê de guerra. O que vai acontecer daqui a alguns meses? Então a gente trabalha muito no preventivo, né? Mas o mundo ficou pequeno. Quando a gente tem empresas que concorrem com a gente, que traz um produto finalizado do outro lado do mundo, mais barato do que a gente consegue industrializar aqui no Brasil, é algo que nós temos que parar para pensar. Eu vou muito para fora do Brasil. A Ásia é um destino que eu gosto muito de ir. A China é o grande canteiro do mundo, né? É a grande fábrica do mundo. Mas tem agora a Coreia do Sul, que nos últimos 2 anos despontou em cosmético para o mundo inteiro. Temos o Japão em tecnologia, em comportamento e tal. Mas eu confesso que um dos melhores lugares do mundo que eu já passei para ganhar dinheiro é o Brasil. Essa insegurança, essa incerteza. Semana passada eu estava com alguns chineses aqui na empresa, empresários, e eles tentando entender a complexidade do Brasil. E não, para nós explicar é até difícil, mas eles no final, a gente entende, é muito complexo mesmo. Até essa parte aqui já me ajudou bastante. Então, o mundo ficou muito pequeno, não só nas oportunidades, mas também naquilo que influencia negativamente os negócios. O exemplo da guerra é grande, mas teve uma Covid em 2020 que ninguém esperava. Tem uma música do Raul Seixas que pede para o mundo parar, que ele quer desembarcar, né? Cada vez que eu via essa música, eu dava risada, porque, cara, o cara tem que viajar muito para fazer uma letra daquela. O mundo parou, cara, em 2020. Imagina, nós temos um mundo que as pessoas não circulavam. Olha o tamanho da oportunidade que foi gerada, mas olha o tamanho do problema que a gente tinha para resolver, né? Então, quando um dono de negócio, quando um CEO, seja ele executivo ou um fundador, ele se depara com um desafio desse, ele tem que olhar lá para frente, que agora eu vou corresponder à tua pergunta. Que visão de futuro tem agora, né? Já entendesse que eu não me sinto o melhor cara para estar ocupando essa cadeira, mas estou aqui e vou dar sempre o meu melhor. Levantei a mão, me coloquei à disposição, eu vou estar aqui sendo sempre o 100% ou mais. O resultado pode ser que não corresponda à altura, mas eu vou dar o meu melhor. Quando eu olho para uma situação dessa, eu olho para o futuro. A minha personalidade de gestão e aquilo que eu levo para os colaboradores que me cercam, tá, temos um problema para resolver ou temos uma oportunidade. Eu gosto, é o Pareto 80-20. Eu gosto sim de dar atenção para o problema, mas ele não pode tomar mais do que 20% do meu tempo. E os outros 80% eu planejo em cima do problema. E que pode sim ser um problema e pode sim ser uma grande oportunidade. Problema para mim é algo que eu não consigo reverter. Uma morte, sei lá, algo que eu não consigo pensar em algo pior do que a morte. Então, ali eu não consigo reverter. Eu tinha, agora eu não tenho mais. Ponto.
Isso, graças a Deus, nunca aconteceu na minha carreira aqui, algo que eu precisei tomar essa decisão. Mas eu vou contar aqui uma história rapidamente de um incêndio que a empresa teve em 2006. Em 2006, a gente dormiu num domingo com uma empresa toda reformadinha, dia 26 de novembro de 2006. Fomos num domingo dormir, amanhecemos segunda-feira com 100% da empresa pegando fogo. Foi perda total de uma empresa que já existia há 15 anos. O que nós olhamos? 20%, e eu estou falando de um comportamento que eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje. Então eu tinha na época 26 anos, para 27 ali eu ia fazer aniversário. Já tinha feito aniversário, tinha 27 já. Hoje eu estou consciente que 20% do meu tempo é problema e 80% para solução. Mas naquela época eu não tinha essa consciência. Então teve o problema, imagina tu acordar com o teu negócio 100% pegando fogo. Não tem o que fazer. Ali é olhar para frente. Olhamos o problema, qual é o problema? Tem dinheiro para pagar salário? Tem. Os fornecedores estão tudo em dia. O que a gente pode fazer com os colaboradores que a gente tem hoje? Cara, vamos mandar para casa, não tem o que fazer, está pegando fogo, vamos dar férias para todo mundo, ok. Vamos demitir? Não, não é opção, porque nós vamos precisar, assim que acabar o incêndio, uma retomada, uma limpeza. Então, esse 20% foi para acalmar o mercado, acalmar os funcionários, acalmar os jornalistas, acalmar os fornecedores, acalmar banco, acalmar o credor do aluguel. Então, gastou tempo. Temos essa segurança? Temos, olhamos ali. Agora, esses 80%, galera, vão para casa, assim que a gente puder, nós vamos chamar vocês, mas venham preparados, porque lá nós vamos fazer hora extra até não poder mais. Nós já estamos olhando o que vai sobrar de máquina, nós já fizemos contato com a Suíça para mandar máquina nova, e aí aquela conversarada, olhando para o futuro. Então, a minha postura como CEO é sempre olhar para lá. Contei a história do incêndio para mostrar, numa situação muito crítica, o que tu faz. Foi igual com o Covid, foi igual com a guerra com o Irã, foi igual com a crise do frango lá com o Fernando Henrique Cardoso, porque essa é a nossa personalidade como donos de negócio do Grupo Cotton Baby. No dia a dia, Luiz, como é que a gente estabelece aqui essa visão de futuro? Ciente que alguns mercados são mais flats e que outros estão mais nervosos, a gente cuida do que está flat, porque a gente não pode deixar cair, e ao contrário, a gente vai tentando, né, roubar um pedacinho do mercado para nós ali, com eficiência, com logística, com presença, com bom preço, com uma qualidade altíssima. Então a gente faz a manutenção e sabe que vai crescer, mas vai crescer menorzinho. E a gente está sempre de olho naquilo que o mundo está praticando. Por isso que eu falo que o mundo ficou muito pequeno. Tu imagina, Luiz, que se eu tomar a decisão, terminei com o Luiz aqui, daqui a 1 hora eu vou para o aeroporto, em 40 horas eu estou numa reunião lá na China. É muito pequeno o mundo. Pô, mas viajar 40 horas é cansativo? É, mas é pouco tempo, né? 40 horinhas, estamos lá numa reunião com chineses, com japoneses, com coreano. Cara, daqui a 15 horas eu estou em qualquer lugar dos Estados Unidos. Olha que doideira, cara. Vamos lá, vamos botar 20 horas. Com 20 horas eu estou em qualquer lugar da Europa. O mundo ficou muito pequenininho. Então, eu sou um CEO que estou sempre olhando portão para fora e buscando coisas novas. Dentro do ambiente da manutenção, eu estou sempre olhando para os meus colaboradores. Quem que vai me suceder naquela tomada de decisão naquele negócio? Então, eu vou dar o exemplo aqui do condomínio de galpões. Eu estou envolvido, seu Nelson, meu pai, está envolvido, mas eu tenho um gestor lá que conduz tudo. Ele apresenta, ele aluga, ele coloca o preço, se tem reforma ele que assume, se tem obras novas ele que toca, ele é um gerente engenheiro. Ele toca tudo. Ele nos sucedeu, está conosco há 17 anos. Então, levou uns 10 anos para ter o processo de sucessão, até que chegou no 11º ano e falou, cara, ali nós temos alguém que sabe o que está fazendo. Quando nós estamos na indústria, nós temos uma indústria para manter, pessoal. Quem é que vai suceder o CEO no dia a dia da indústria, no ambiente, na rotina, vamos dizer assim? Porque eu, como CEO, eu tenho que estar 80% pensando o que nós vamos ser, 20% controlando junto com os meus administradores como tem que acontecer. Porque se eu for um CEO que 80% eu cuido do negócio e eu tenho um monte de gente à minha volta que não precisa fazer isso, para que eu tenho gerentes, diretores e todos esses gestores que são mais inteligentes do que eu naquilo que fazem? Então, na posição de CEO, eu procuro estar 80% olhando, seja no ambiente financeiro, numa insegurança, num dinheiro mais barato para crescer, porque crescer dói no bolso, numa curva de correção de um segmento que não está indo tão bem, num investimento que
estamos entendendo que a partir do ano que vem faz sentido, numa indústria nova, seja ela por aquisição ou por modelagem, por necessidade de atualização. Então, eu entendo que o CEO que consegue enxergar 2, 3 anos à frente, ele consegue ser mais produtivo para a organização. O grande desafio do CEO nessa posição é ter sucessores que consigam manter de forma plena o dia a dia da empresa, com uma visão que não precisa ser de 3 anos, mas com uma visão pelo menos de 1 ano à frente. A decisão na operação de hoje, o que vai acontecer daqui a 1 ano? Poxa, você tem que investir na logística, você tem que endurecer numa regra de negócio, você tem que tomar algumas decisões junto aos clientes ou fornecedores. Então, os gestores, sejam eles gerentes, diretores, têm que ter essa visão pelo menos de 1 ano. O meu papel é ter uma visão um pouquinho mais longa. Então, tem coisas que eu estou realizando hoje que eu vi como oportunidade em 2019. Normalmente leva mais tempo não por falta de dinheiro, porque o mercado está disposto a emprestar dinheiro para boas empresas e bons projetos. Normalmente leva um pouquinho mais de tempo nessa cadeia de sucessão. Então a sucessão não ocorre só dentro da família, de um comando, uma cadeira de CEO, de um fundador para um CEO técnico, ou um CEO que vem da família, mas também ocorre dentro da operação diariamente. Dentro do cascateamento aqui no organograma, muito do meu tempo nesse olhar de futuro, nesse 80% que eu dei de exemplo, é investindo em pessoas, em comportamento. Mentorias, treinamentos, workshop, mentorias individuais. Para ter noção, eu tenho hoje, passando por um processo de mentoria individual, 20 pessoas, diretores, gerentes, e chega até aqui a camada de coordenadores e tem convidados, que são aqueles que vêm de uma base com uma velocidade diferente e são convidados. Nesse ambiente de 20 pessoas, vai refletir pelo menos para mais umas 400 pessoas que vão ter influência direta. Quando nós começamos esse programa, 3 anos atrás, não existia a NR1 como está tão viva, né? Treinando esses profissionais, desenvolvendo esses 20, ficou claro para mim e para todo mundo que está envolvido que nós já estamos praticando a NR1 há muito tempo já. Essa preocupação que hoje o mercado está de cabelo em pé, em que inclusive o governo teve que recuar agora para uma outra data, teve que postergar, nós ficamos até um pouco frustrados. Falamos, pô, estamos pronto, cara, vamos ter que atrasar mais um pouquinho esse jogo, tá tudo aqui na mesa, né? Então, esse é o meu estilo. Esse é a forma que eu entendo que a gente pode conduzir esse futuro que a nós pertence. O que eu costumo dizer aqui internamente é que quem tem braço pega, mas já está na nossa frente. E o comprimento do braço não é do indivíduo, é da organização. Então, esse braço é feito de muitos braços, né? Não sou de abraçar árvore, não gosto dessa filosofia, mas eu gosto muito de respeitar o ser humano que está aqui junto com a gente, seja de forma direta ou indireta. Eu não olho se é homem ou mulher, se é baixo ou se é alto, se é jovem ou se é mais velho, se é experiente ou menos experiente. O que eu gosto e que modela o jeito da gente tocar os negócios é o ser humano que está na nossa frente. Então, para mim é um prazer poder estar diante de tamanha oportunidade e me reciclar diariamente para estar à altura do desafio que muitas vezes é provocado, né, num discurso meu ou numa iniciativa aqui iniciada por mim, né? Cara, eu acho que o ponto mais legal da tua percepção enquanto CEO é você questionar a sua posição diariamente, que eu acho que Sim, a posição de CEO, a posição de fundador, ela não pode se tornar uma posição confortável. Essa cadeira ela não pode ser confortável. Porque a partir sim, do momento que ela te dá conforto, ela faz com que você pare de olhar para problemas futuros. E aí fecha perfeito. exatamente o ciclo da tua explicação, que é: eu estou aqui, eu tenho 20% do meu tempo destinado a resolver problemas de hoje, mas eu tenho 80% do meu tempo para projetar os próximos 2, 3 anos do negócio. E isso envolve conhecer novos mercados, possibilidade de relacionamento, mas isso também envolve o final da tua fala, que é o desenvolver as competências dentro da tua estrutura. Fazer com que teus diretores, teus gestores, teus coordenadores, eles também sejam melhores profissionais, porque esse Hum, tipo de desenvolvimento, isso reflete nos resultados que o teu negócio vai ter. Que, perfeito. e aí o parênteses aqui que você falou muito bem do contexto da NR1, quando eu
li o que vai ser a NR1, né? Quando de fato implementada, Uhum, eu leio aquilo com a impressão de, ué, mas isso já não deveria estar sendo feito? E aí na tua fala isso uhum, fica muito claro, porque é isso. Olhar para as uhum, pessoas, cuidar das pessoas que estão construindo, e aí vamos trazer um olhar bem egoísta para a mesa. Estão construindo o nosso negócio. Mas são uhum. elas que estão construindo, elas que estão ligando e desligando a máquina, elas que estão olhando se a haste flexível que a gente faz há 33 anos, de fato a Sim, ponta de algodão continua não saindo da haste. Então, assim, cara, é o detalhe. isso. Mas se você não tem pessoas que estejam preparadas e suportadas para olhar esses detalhes, lá na frente você começa a perceber que você começa a perder venda porque o teu produto ele não está sendo visto com a mesma qualidade que era visto 10 anos atrás. Aí você fala, É isso opa, aí. mas por que eu não tenho mais essa qualidade? Porque você parou de olhar para as pessoas. É isso Parece aí. uma coisa distante, mas é um movimento que acontece muito rápido. É, e ele é silencioso, né? Exatamente, Ele não faz exatamente. barulho. Então, tudo que é silencioso é perigoso. Por que que eu tenho medo de cobra? Porque eu não vejo ela chegar, É isso aí, é né? isso aí. Então, eu consigo enxergar um elefante chegando próximo de mim porque ele é muito barulhento. Então, existe problemas, fazendo aqui uma metáfora, que é um elefante, de longe tu enxerga e tu consegue te prevenir, e existem os problemas sorrateiros, que são aqueles silenciosos. Pessoas, se nós não cuidarmos, pode transformar a tua empresa em algo pior, porque é o reflexo daquilo que tu dá para elas. Então a nossa empresa, a nossa companhia aqui se preocupa muito com isso. Não deixa de ser uma empresa que exige, que tem metas, que tem objetivos, que quer crescer, quer ser disruptiva. A gente preenche todos os requisitos, mas ela é humana. Ela é humana, porque ela lida com seres humanos aqui. E a e dentro desse processo, né, de olhar do futuro, trazer pessoas que sucedam, trazer pessoas que entendam do dia a dia para manter de pé e que tenham essa visão, né, mesmo que de um ano apenas à frente, mas que possa enxergar também o futuro, o mais difícil, Luiz, é convencer as pessoas nas pequenas mudanças, né? Então, quando a gente identifica uma oportunidade que vem lá do futuro, 3 anos, é como se fosse o De Volta para o Futuro, aquele filme lá do carrinho, né? Ó, tive lá em 2030 e eu acredito que isso vai acontecer. Voltando de lá, eu preciso que nós tomamos essas decisões, mas 2030 tem muito tempo, eu nem sei se você vou estar vivo. Não, mas calma, se nós não tivermos vivo, mas alguém vai estar para continuar o negócio. E sobre o que tu falou, Luiz, eu eu tenho um cuidado de falar aqui, mas o cuidado, ele no dia a dia, ele é muito simples. Eu costumo dizer que essa empresa não é mais de quem fundou. Essa empresa é de quem se serve todos os dias aqui, através do seu trabalho, tem a recompensa que se chama salário. Como dono da empresa, o fundador também tem a sua retirada, é o salário dele. Então, todo mundo come, bebe, veste, se locomove a partir dessa empresa. Então, essa empresa ela deixou de ser de um CPF passou a ser de muitos CPFs. O que que muda na posição desse ambiente? É que existe alguns CPFs que tomaram os riscos. Então, se der errado, alguns podem perder o emprego, outros podem perder o patrimônio. Mas está todo mundo vivendo, consumindo dessa empresa. E também nesse ambiente que eu prego diariamente que estamos aqui para servir, não para ser servido. Quando nós vamos ascendendo numa organização, eu que venho muito, eu sou chão de fábrica, falo isso para todo mundo. Eu era auxiliar de produção há pouco tempo atrás. Hoje sou CEO. Tem gente que acha que está aqui na empresa para me servir. Não, não, não. Eu sou parte do processo. Eu também estou aqui para servir alguém. Eu também estou aqui para servir a algo dentro dessa organização. Então, entre tu me atender e atender um cliente, cliente é sempre prioridade. Entre tu me atender e atender um colaborador que precisa da tua atenção na indústria, atenda o colaborador, porque é ele que está botando a mão na massa. Se ele não produzir aquele produto naquele momento, não produz mais, que aquele minuto foi embora. Então, isso eu tenho que corrigir sempre. Aqui é natural, a gente trata isso de forma mais simples, mas vira e mexe tem algum colaborador novo que ainda entende que tem que me atender primeiro do que o resto. Não, eu sou o último a ser atendido, sempre. E se no comportamento eu percebo alguma coisa diferente, eu oriento. Ó, nesse ponto aqui você pode se sentir à vontade de dizer não para mim, pedir um minuto a mais e atende a tua necessidade, porque tu foi contratado para cuidar das pessoas da indústria.
Se tu não cuida das pessoas da indústria e cuida de mim primeiro, o teu trabalho não está sendo bem feito. Só que isso é um azeitar a máquina diariamente, como tu Pois trouxe é. ali, né? Trocar o óleo, lubrificar. Então, isso é um discurso diário, não pode perder esse discurso, porque senão a cultura enfraquece, e quando a cultura enfraquece, a empresa vai mal. Vai mal como produto, como serviço, vai mal no financeiro, no caixa, e reflete isso na qualidade de vida das pessoas aqui internamente, né? É isso aí, é isso aí. Leandro, acho que a gente conseguiu passar por muitas coisas legais da tua trajetória, da tua experiência, do que é a Cotton Baby. Só me resta te perguntar se você gostou do papo. Muito bom, cara. Passou aí, estamos mais de uma hora já conversando, passou voando. Eu não sei o que que tu vai, como é que tu vai compactar isso aí. Não vou E compactar Luiz, nada, vai ao ar tudo. é, é um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho, né, da nossa história, da nossa empresa, falar um pouco do que reflete na sociedade o nosso trabalho. Para mim eu me sinto honrado quando recebo esses compromissos. Eu digo menos sim do que não, né? Então é um dia a dia muito corrido, né? A gente tentou essa agenda com você aqui várias vezes, deu certo e foi muito legal, muito bacana. As nossas agendas, né, coincidiram hoje, mas poder estar aqui falando, e sempre que a gente fala, a gente estabelece novos compromissos. A gente reafirma os compromissos do passado, então são as histórias que a gente conta e são, na grande maioria das vezes, as histórias vitoriosas. Tem algumas que a gente pode falar e que nos deixa orgulhoso, mas não deu tanto lucro, mas nos ensinou muito. E poder trabalhar aqui estabelecendo e falando com você sobre os novos compromissos que a gente tem, né? É muito bacana. Obrigado pela oportunidade. Tu é uma simpatia, é muito leve, né? Esse bate-papo aqui, porque tu conduz com muita leveza e conta com a gente aí, cara. Cara, muito obrigado. Eu acho que a ideia era essa, é abrir espaço, é conhecer novos perfis empreendedores para quem não o conhece. E eu agora volto para quem está assistindo a gente até aqui, dizendo que está aqui apresentado o Leandro, acompanha a trajetória dele, acompanha o que ele está fazendo. Vou fazer um disclaimer aqui: se você está empreendendo produto físico, tá aí um perfil que você deveria acompanhar, deveria Legal. saber o que é que está fazendo, porque essa experiência construída, essa estrutura industrial construída, isso vai influenciar muito se você está aqui criando seu produto, vendendo seu produto físico e está passando pelas dores dos primeiros dias. São essas referências que eu acho que são importantes. Por isso, recomendo também você ler o texto que complementa essa edição, além do vídeo, tem esse texto, e nesse texto eu coloco ali o LinkedIn do Leandro, vou colocar o site da Cotton Baby, então você pode pegar essas referências e ter ali próximas a você para, obviamente, dar seus primeiros ou próximos passos. E a gente se vê no próximo Papo de Founder. Valeu!